Olá, alunos do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de português de hoje, falando sobre ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, artigo definido e artigo indefinido. Vamos lá? Bom, na página 24, nós vamos estudar o seguinte. Você já sabe que um texto apresenta diversos tipos de pontuação, não é mesmo? Cada uma delas tem uma função e é utilizada com intenções diferentes. Assim, elas são capazes de mudar completamente o sentido de um texto. Por isso, é muito importante saber lê-las e utilizá-las. Então, o que falou aqui, gente? Que a pontuação, ela muda o sentido da frase, do texto, tá? Então, eu tenho que saber colocar qual é a pontuação correta naquela frase, para que a frase fique correta e a leitura também, tá? Então, vamos seguindo aí. Número 1. Releia este trecho do texto. Cuidado, Dona Mata. Dona Mata ficava dia e noite admirando o homem cavar aquele buraco, que crescia cada vez mais. A senhora viu, Dona Onça? Parecem formigas carregando aqueles sacos de cascalhos nas costas, dizia Dona Mata. Eles são muito espertos, mas para que será o buraco? Perguntou Dona Onça. Letra A. Circule no trecho os pontos de interrogação. Então, nós temos aí, na terceira linha, onça, a interrogação. Na quinta linha, buraco, depois interrogação. Então, nós vamos circular somente o ponto de interrogação, ok? Letra B. Explique com qual intenção utiliza-se esse tipo de pontuação. Então, quando é que a gente utiliza o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é utilizado com a intenção de encerrar uma frase que expressa uma pergunta. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Página 25. Número 2. Agora releia outras frases do texto e relacione-as ao que elas expressam, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí do lado direito a numeração. 1, admiração. 2, incentivo. 3, preocupação. 4, desespero. 5, estranhamento. Então, número 1, admiração. Então, nós vamos lá. No segundo quadrinho, o homem é um bicho inteligente. Então, eu estou expressando uma admiração, ok? Número 2, nós vamos lá no último quadrinho, no quinto quadrinho. Então, é um incentivo. Vamos semear a terra. Então, está incentivando, tá? Número 3, preocupação. No terceiro quadrinho. Tome cuidado, Dona Mata. 4, desespero. Então, no quarto quadrinho. Se o homem continuar por aqui, será o nosso fim. E o número 5, estranhamento. Que bicho estranho! Cava mais rápido que o tatu. Então, nessas frases aqui, nós estamos usando qual pontuação? De exclamação. Então, o ponto de exclamação, ele pode ser admiração, incentivo, preocupação, desespero e estranhamento também, ok? Letra A. Todas as frases apresentam ponto de exclamação. Letra B. O que todas elas expressam em comum? Emoções, sentimentos. Na letra C, escute as leituras que seu professor fará dessas frases para a classe.
Então, tia Carla já leu cada uma delas e já enumerou. Então, vocês observem que a entonação é de exclamação, é de admiração, né, de preocupação, tá? Letra D. Elabore com o professor e os colegas, né, um parágrafo que explique as conclusões a que vocês chegaram depois de conversar sobre as leituras das frases feitas por ele. Então, gente, presta atenção, tá? Que o ponto de exclamação está relacionado à expressão de diferentes emoções e que indica ao leitor a entonação com que há sempre o contexto em que ela se insere. Por exemplo, situação de medo, de dor, de surpresa, de felicidade, de alegria. Então, se eu estou utilizando estes, né, esses itens que a tia Carla falou aí, né, de medo, dor, surpresa, felicidade, alegria, eu estou expressando sentimento. Se eu estou expressando sentimento, eu vou usar qual tipo de pontuação? Exclamação. Página 26, tá? Agora, número 3. Quando uma frase não expressa uma pergunta, nem uma emoção ou sentimento. Ou seja, quando uma frase é apenas uma afirmação ou negação, devemos finalizá-la com o ponto final. Olha que interessante, gente. Frases afirmativas, né? Que eu estou afirmando algo. Ou frases negativas, né? Que eu estou negando algo. São usados a pontuação ponto final, ok? Volte agora ao texto. Cuidado, dona Mata. Encontre 3 frases que sejam finalizadas com ponto final e que representem uma afirmação ou uma negação. Se quiser, você poderá sublinhá-las. Depois copie-as no espaço a seguir. Ok? Então, vamos lá? Então, nós temos aí algumas que a tia Carla selecionou para vocês, mas vocês podem ir lá no texto e colocar de vocês, tá bom? Com ponto final, ou afirmativo ou frase negativa. Um dia, eles chegaram e começaram a cavar o buraco. Então, estou afirmando que eles chegaram um dia e começaram a cavar um buraco. Dona Mata ficava dia e noite admirando o homem cavar aquele buraco, que crescia cada vez mais. Estamos aqui para garimpar o ouro. Já voei muito por esse mundo. A natureza vai nos ajudar. Então, todas essas frases que eu selecionei aí são frases afirmativas. Eu estou afirmando algo, tá? Vamos lá. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação são 3 sinais de pontuação utilizados para finalizar frases, certo? Assim, depois deles, quando iniciamos uma nova frase, devemos sempre utilizar a letra maiúscula. Lógico, né, gente? Terminou a frase com ponto final, com ponto de exclamação, com ponto de interrogação. A próxima frase começa com letra maiúscula. E o ponto final simplesmente encerra qualquer frase que declare algo, seja em tom de afirmação ou de negação. Por exemplo, um dia eles chegaram e começaram a cavar o buraco. Afirmação. E aquele buraco nunca terminava. Negação. O nunca significa negação. Não, nunca, jamais, tá? Isso são palavrinhas que significam negação. Então, usa-se o ponto final. Já o ponto de exclamação indica ao leitor que a frase deve ser lida com uma entonação que exprima determinada emoção. Por exemplo, alegria, surpresa, espanto, susto e outros. Por exemplo, que bom! Chegaram mais! Então, aí
é alegria. Por fim, o ponto de interrogação indica ao leitor que a frase deve ser lida com uma entonação que exprima uma pergunta, um questionamento, por exemplo. Que mal eles podem causar? Então, pergunta é ponto de interrogação. No bimestre passado, você estudou a flexão do substantivo em gênero. Lembra, gente? Que é no feminino, no masculino? Então, e descobriu que eles podem vir acompanhados de artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as, que nos ajuda a identificar o gênero do substantivo, certo? Por exemplo, no singular, a mata diminuiu. Então, o substantivo é feminino, mata. Por quê? O artigo é a mata, certo? Então, artigo definido a. As matas diminuíram. Qual que é o artigo definido? As. E o substantivo? Feminino, matas. Por quê? As matas. Então, toda vez que eu usar as para o substantivo, é substantivo feminino, né? Então, nós temos aí no singular e no plural. Vamos no segundo exemplo aí. No singular, o buraco ficou grande. Artigo definido, o buraco, substantivo masculino. Por que é substantivo masculino? Porque ele vem antes o artigo definido, o buraco. E no plural, os buracos ficaram grandes. Artigo definido, os buracos, substantivo masculino. Bom, vamos prestar atenção aqui, ok? Os artigos definidos acompanham os substantivos e são utilizados quando nos referimos a algo específico. Ou seja, no caso dos exemplos, fala-se de determinada mata e de determinado buraco. Assim, sabe-se exatamente de qual mata e de qual buraco se trata. Então, gente, presta atenção. Toda vez que eu vou colocar o, a, os, o, as, é um artigo definido, porque ele vai definir que é o menino, a menina, as matas, os buracos. Ele está me falando, está me dando dica, certo? Por isso que ele é artigo definido, ele define o substantivo. Bom, se por outro lado estivéssemos nos referindo a qualquer mata ou a qualquer buraco de modo genérico, poderíamos utilizar os artigos indefinidos. Aí vocês vão observar aí, tá? No singular, eles ficaram perdidos em uma mata. Que mata? Uma mata qualquer. Então, o artigo indefinido é uma. E o substantivo feminino é mata. Uma mata. Ok? Então, vamos aí no plural. Eles ficaram perdidos em umas matas. Que matas? Umas. Eu não defini. Por isso que chama artigo indefinido. Ok? Outro exemplo aí. Eles encontraram um buraco. Artigo indefinido. E buraco, substantivo masculino. Um buraco. Plural. Eles encontraram uns buracos. Então, é artigo indefinido, uns. E o substantivo masculino, buracos. Então, vocês observaram que quando eu defino, eu coloco o, a, os, as. E quando eu não defino a frase, não defino o substantivo, né? Uma, umas,
uns, ok? Os artigos indefinidos, assim como os definidos, acompanham os substantivos e podem ser utilizados no feminino ou no masculino, no singular ou no plural. São artigos indefinidos as palavras uma, umas, um e uns. Então, estes são os artigos indefinidos e pode estar no feminino, no masculino, no singular e no plural. Bom, eles são utilizados quando não nos referimos a algo específico, né? Assim, os exemplos citados fazem referência a uma mata e um buraco qualquer, lugares indeterminados, não foi um lugar específico. Uma mata qualquer, um buraco qualquer. É diferente do artigo definido que define o menino, a garota, tá? Página 28 aí. Número 4. Copie do texto. Cuidado, dona Mata. Uma frase para cada solicitação a seguir. A. Uma frase que contenha um substantivo feminino no singular, acompanhado de artigo definido. Aí vocês podem sublinhar, tá bom? Existem diversas possibilidades. Então, vamos aí. Vamos semear a terra. A terra. A natureza vai nos ajudar. A natureza. Ok? Definido. A, as, o, os. Letra B. Uma frase que contém um substantivo masculino no plural, acompanhado de um artigo definido. E aí vocês podem sublinhar. Então, nós temos aí algumas possibilidades, ó. O tempo foi passando e Dona Mata diminuindo, e os bichos também. Os, artigo definido, e bichos, substantivo masculino. Durante o dia, os homens cavavam e à noite os bichos iam tapando. Então, presta atenção. Os homens, os, artigo definido, homens, substantivo masculino. Os bichos, os, artigo definido e bichos, substantivo masculino. O homem fazia novas casas e os bichos desmanchavam. Os bichos, os, artigo definido, bichos, substantivo masculino. Ok? C. Uma frase que contém um substantivo feminino no singular acompanhado de um artigo indefinido. Aí podem sublinhar, tá bom? Aí, gente, existem diversas possibilidades. Então, vamos aí. Nunca imaginei um dia receber uma visita tão importante. Uma, artigo indefinido, visita, substantivo feminino. Outra frase. Com a partida do homem, os bichos se reuniram e resolveram ter uma conversa com Dona Mata. Então, uma conversa, artigo indefinido, conversa, substantivo feminino. Outra frase. Daí por diante foi uma trabalheira intensa. Uma trabalheira, artigo indefinido, trabalheira, substantivo feminino. Letra D. Uma frase que contenha um substantivo masculino no singular, acompanhado de um artigo indefinido, sublinhos. Então, olha bem, existem diversas possibilidades, tá, gente? Então, vamos lá. Um dia, eles chegaram e começaram a cavar um buraco. Então, um dia, artigo indefinido. Dia, substantivo masculino. Um buraco. Artigo indefinido. Buraco, substantivo masculino. Outra frase. O homem é um bicho inteligente. Um bicho.
artigo indefinido, e bicho, substantivo masculino, ok? Bom, gente, eu espero aí que vocês, né, tenham relembrado a pontuação e tenham aí entendido mais um pouquinho sobre o artigo definido e também tenham aprendido o artigo indefinido, ok? Tia Carla deseja para vocês tudo de bom, um beijo, um abraço e até a próxima aula, ok?